O Burger King nasceu e se desenvolveu copiando outras empresas. Ele copiou o McDonald's e também roubou a ideia de uma barraquinha da Flórida. Mas hoje é gigante e vale bilhões de dólares. Nesse vídeo eu vou te contar a verdade completa, tá? Completa da Burger King, que teve até uma história de um ataque com um machado. Vamos ver? Eu sou Henrique Moll. Vivo, transpiro empreendedorismo, sou dono de um dos maiores grupos de franquias no Brasil, que é o Encontre Sua Franquia. Tenho 7 redes de franquias, centenas de franqueados, e aqui no YouTube o meu papel é ajudar, trazendo conhecimento para as pessoas serem protagonistas da sua vida, para que a gente possa contribuir para um país melhor. O protagonismo do empreendedorismo. Então, inscreve aqui no meu canal, inscreve, ativa o sino, porque de segunda a segunda sai vídeo novo por aqui. Com certeza, o Burger King é uma inspiração no mundo dos negócios e um exemplo, claro, de sucesso de uma marca. Mas, na verdade, o segredo da rede é um conceito roubado. Deixa eu te explicar. Lá em 1952, uma tendência ficou bem popular no mercado dos Estados Unidos, que era o drive-in, ok? As pessoas estavam deixando de lado as refeições caseiras para escolherem hambúrgueres baratos, batatas fritas gordurosas e milkshakes que eles recebiam direto de seus carros, que eram servidos por garçonetes servidas com fantasias e chapéus de papel. A líder desse movimento de fast food era a McDonald's, que foi criada por 2 irmãos. Eles desenvolveram uma linha de montagem revolucionária para a época, que era mega rápida. E aí conseguiam produzir grandes quantidades de comida em tempo recorde. As filas para comprar os hambúrgueres eram grandes. Tem até um filme que mostra bem essa história do McDonald's. Não sei se você já viu, chama Fome de Poder. Eu recomendo, é um filme muito bom. Mas a questão toda é que esse sucesso surpreendeu 2 empreendedores, Keith Kramer e Matthew Burns. Eles ouviram falar do McDonald's e resolveram ir conferir de perto como funcionava, porque o negócio estava bem popular. Eles ficaram impressionados com a facilidade da operação e aí começaram a pensar em como criar um negócio parecido e levar aquele conceito rápido para outros lugares. Porque naquela época o McDonald's tinha uma única loja ainda. Mas claro que eles não tiveram acesso aos segredos do McDonald's, então aí já tinha um desafio. Encontrar uma forma de produzir alimentos em grande escala e em alta velocidade. Eles começaram a pesquisar e descobriram 2 máquinas inovadoras no mercado. A primeira era a máquina de milkshake instantâneo, que conseguia produzir até 6 milkshakes por minuto. A segunda máquina era a forno instantâneo, que usava um sistema de transporte automatizado e aquecimento elétrico para cozinhar hambúrgueres e tostar pães ao mesmo tempo. Os pães tostados caíam em uma cesta e os hambúrgueres eram mergulhados em um molho especial de mostarda e ketchup junto com os temperos. Todo o processo da carne crua ao hambúrguer com molho levava mais ou menos 90 segundos. Para o Keith e para o Matthew, que estavam preocupados com o volume na produção em vez da qualidade do produto, a máquina pareceu perfeita. Eles iam conseguir competir com o sistema rápido do McDonald's. E aí, eles compraram as máquinas e abriram seu primeiro restaurante em Jacksonville, na Flórida, com o nome de Insta Burger. No papel, o negócio parecia perfeito, mas já começou mal. Pro azar dos fundadores, a máquina de hambúrgueres que eles compraram tinha vários problemas. Ela quebrava quase todos os dias e a qualidade dos hambúrgueres era ruim. Não era saboroso de verdade. A ironia é que se essa máquina não fosse tão ruim, o Burger King como a gente conhece hoje nem existiria. Mas eu vou te contar essa parte mais para frente, então continua acompanhando o vídeo para saber. Enquanto os criadores da marca estavam construindo o primeiro Instaburger em 1953, eles conheceram a pessoa que seria seu primeiro franqueado, que foi o David
David, o que, Mendonça? Não sei falar não, gente. David, Mendonça? Edgerton. É isso aí, gente. Foi o David. Para os íntimos, foi o David. Na verdade, o David estava no processo de se tornar um franqueado da Dairy Queen, que é uma rede de fast food que também tem hambúrgueres, sorvete e batata frita. Ele viu a obra do Instaburger acontecendo e pensou que ali ia ser uma nova unidade da marca em que ele estava investindo. Por isso, ele parou para conversar com Cliff e Matthew, e aí eles explicaram que na verdade o negócio era deles e que eles estavam começando a expandir a rede. Os dois viram o Dave como uma oportunidade e começaram a falar da maravilha que era o negócio deles, da rapidez do sistema, do alto faturamento, mesmo que não fosse completamente verdade. E aí eles fizeram uma demonstração de como a máquina automática de hambúrgueres funcionava e como ele conseguia produzir com rapidez. Por sorte deles, naquele dia a máquina funcionou perfeitamente. E impressionou muito o David. E aí ele abandonou o processo com a franquia que estava comprando e fez uma parceria para abrir sua própria unidade da Instaburger. Ou seja, antes mesmo de abrir a primeira unidade, a rede já tinha uma segunda. Olha para você ver, o David queria investir em Miami, mas tinha uma condição: mudar o nome da marca para Instaburger King. Ele até desenhou um logotipo novo, com um rei sentado em cima de um hambúrguer e um braço em volta de um milkshake gigante. O Keith e o Matthew gostaram muito da ideia e continuaram a partir daí. Quando o Instaburger King finalmente começou a operar, o futuro parecia brilhante. E em mais ou menos um ano, os fundadores começaram a buscar novos franqueados. Para isso, eles distribuíam folhetos que diziam que o Burger King era o maior avanço no setor de alimentação dos últimos 50 anos. Eles previam um investimento de $20 mil para abrir uma franquia e divulgavam que o negócio poderia se pagar completamente em até um ano. Se você tivesse um desses panfletos naquela época, podia ter acreditado que era uma excelente oportunidade para abrir seu próprio restaurante. Eu tenho certeza disso. Mas se você tivesse acreditado, teria perdido muito dinheiro. Por quê? Para começar, o serviço do Burger King era muito confuso para os clientes. Você fazia seu pedido no carro, em uma janela, mas tinha que pagar adiantado antes de receber a comida. Isso era bastante incomum na época. Você recebia um bilhete numerado para cada item que comprava e depois precisava levar esse bilhete para uma segunda janela separada para pegar seus itens. Muitas vezes você tinha que repetir todo o seu pedido para o atendente. Esse sistema era bastante frustrante para os clientes, porque eles já estavam acostumados a ter a comida entregue em seus carros e a pagar por ela depois de receber. Era confuso, mas os fundadores achavam que os clientes só precisavam de tempo para se acostumar. Eles não se acostumaram, então o problema continuou. Outro desafio, a máquina de hambúrgueres, ela não era confiável e muitas vezes quebrava no meio do dia. A loja funcionava com comida rápida e barata, mas se a máquina precisava de conserto, não tinha como o quê? Fazer comida rápida. E o preço também ficava inviável, porque os donos tinham cada vez mais custos. Com isso, enquanto os concorrentes estavam vendendo hambúrgueres por 15 centavos, eles estavam vendendo a 18 centavos. E mesmo assim, não estavam conseguindo o lucro que queriam. Nesse meio tempo, o restaurante do Dave, que foi o primeiro franqueado da rede, abriu as portas em Miami. Isso em 1954, só que da mesma forma que os fundadores da marca, ele também teve várias dificuldades com as máquinas. Mas ele estava convencido que a experiência que eles ofereciam era o futuro. Só que ele sabia que para fazer fortuna nesse mercado ia precisar de várias lojas. Então ele fez um acordo para cuidar de toda a área de Miami e resolveu abrir mais unidades do Instaburger. Corajoso, né? A primeira loja não estava dando certo e mesmo assim ele queria abrir mais. Ele tinha investido todo o dinheiro que tinha na primeira loja, então a situação estava difícil. Aí ele começou a procurar um sócio. Ele começou a entrar em contato com vários restaurantes conhecidos
para oferecer sociedade nas novas lojas. Mas todos recusaram porque ninguém queria investir em um negócio fracassado. Ele conversou com várias e várias pessoas e muita gente deu um conselho: falar com um homem que tinha um pequeno restaurante ali na região. É aqui que a gente começa a conhecer o quarto e último protagonista do Burger King e com certeza a pessoa mais importante na história da marca, James McLamore. Ele é uma pessoa que sabia superar dificuldades. Ele nasceu em 1926 em uma família rica, mas com a crise de 1929 o pai dele perdeu tudo o que tinha. Pouco tempo depois, o avô do James faleceu. E aí a situação da família ficou ainda pior. A mãe dele também ficou doente e foi internada em um hospital psiquiátrico e ele nunca mais viu a mãe. Com tudo isso, ele e o pai mudaram para a fazenda da avó dele, mas um incêndio destruiu a cidade inteira e a avó foi forçada a vender a maior parte dos bens para a família ter o mínimo para sobreviver. E olha isso. Isso aconteceu quando ele, ainda era muito novo. O futuro parecia sombrio, para o James. Mas ele se esforçou e conseguiu se matricular na universidade. Ele chegou lá com só $11 no bolso, mas se formou em 1947 e aprendeu a trabalhar com negócios e gestão. Ele trabalhou muito, principalmente em restaurantes. E aí economizou tudo que podia até abrir o próprio restaurante em Miami, na Flórida, justamente onde a primeira franquia do Instaburger foi aberta. O restaurante do James não tinha um grande diferencial e tinha lucros modestos. E aí o James foi apresentado ao David, franqueado do Burger King, que estava procurando por um sócio. O David explicou que o restaurante dele só tinha 3 meses de funcionamento, mas que ele tinha o direito de abrir mais lojas em toda Miami e que só precisava de um parceiro para ajudar. James ficou super atraído pela ideia. E aí, quando eles estavam quase fechando o negócio, o James pediu para analisar os registros financeiros do negócio. Quando ele pediu isso, David entregou para ele uma cesta, uma cesta de pêssegos cheia de recibos e contas pendentes. Contabilidade não era o forte dele e, além de ser desorganizado, o David estava tendo prejuízo com o negócio. Mas você pensa que o James desistiu? Nada disso. Na verdade, ele ficou ainda mais empolgado. Ele achava que o negócio era bom e que eles podiam fazer muita coisa juntos. Então, viraram sócios. Para isso, o James vendeu o restaurante que tinha e investiu cada centavo no Instaburger King de Miami. E essa parceria foi o que moldou o futuro de sucesso do Burger King. Mesmo com um problema de qualidade com os equipamentos da marca, os sócios começaram a abrir mais 2 lojas. Para evitar ficar sem dinheiro, o James convenceu um investidor e aí conseguiu $65 mil. Mas aí, em vez de usar o dinheiro para reduzir as dívidas do negócio e pagar os empréstimos, eles fizeram o quê? Abriram mais 3 lojas. 3 lojas de um negócio ruim e que estava dando prejuízo. Loucura, né? Só que aí aconteceu uma coisa. Em um dia movimentado em uma das lojas, a máquina de hambúrgueres quebrou de novo. Então não tinha como vender, porque não tinha como produzir. O David já estava tão cansado daquela situação, tão frustrado, que ele pegou um machado na caixa de ferramentas dele e destruiu a máquina. A situação foi engraçada, mas depois eles ficaram preocupados que agora não tinham nenhuma máquina defeituosa para usar. Um novo forno ia precisar ser construído pela fábrica e isso podia demorar. Mas o David resolveu que ia construir uma máquina melhor. Para isso ele conversou com um mecânico de Miami e os dois tentaram, erraram e depois de 3 semanas criaram uma nova máquina. Em vez de eletricidade, ela usava gás para fazer os hambúrgueres e se mostrou muito mais confiável na hora de operar. E com isso, ele ainda conseguiu criar o sabor grelhado dos hambúrgueres, que virou marca registrada da rede. Com a máquina nova, o Burger King de Miami começou a ganhar mais dinheiro, passou a produzir em grande quantidade e a máquina parou de quebrar. Destruir a máquina antiga com o machado, forçou o David a criar algo melhor.
E aí ele mudou completamente a história da rede a partir daí. Enquanto isso, os donos da rede, Keith e Matthew, ainda estavam tendo prejuízo e não conseguiam entender por que o negócio estava dando errado. Eles achavam que a localização da loja era a culpada. E aí passaram o negócio para dentro de um trailer, que era móvel e que podia ser mudado de lugar se fosse necessário. Os sócios de Miami ficaram sabendo dessa nova proposta e foram até a sede da marca para ver de perto e entender se valia a pena mudar o modelo das unidades deles. Eles chegaram e ficaram observando do lado de fora da loja por 2 horas. Em 2 horas, a loja não vendeu nada. Aí o James resolveu dar uma volta pela área e a 1 quarteirão de distância ele descobriu uma barraca de hambúrgueres, pequenos e simples, mas que tinha uma fila enorme de clientes ao redor do prédio. Ele decidiu entrar na fila e, enquanto esperava, viu que quase todo mundo estava pedindo um hambúrguer que tinha pão, carne, tomate, alface, picles, cebola e maionese. Eram hambúrgueres muito maiores do que o Burger King vendia. Ele comprou um hambúrguer para ele e para o sócio e depois de comerem, eles concordaram que aquele era o melhor hambúrguer que eles já tinham comido. E aí resolveram que tinham que criar algo parecido para suas lojas. A ideia já nasceu pronta. O produto ia se chamar Whopper, ia ser recheado e o Burger King ia ser a casa do Whopper. Eles arriscaram e resolveram vender por 37 centavos cada um, o que era bem caro para a época, porque o McDonald's, por exemplo, vendia por 15 centavos, mas a aposta valeu a pena e ainda tinha o diferencial do sabor grelhado, que conquistou rápido os clientes. Finalmente eles tinham alguma coisa para diferenciar a marca. Pelo que eu estou falando, você já viu que todas as ideias de sucesso do Insta Burger King, na verdade, foram emprestadas de outros lugares, né? Para começar, os donos copiaram o conceito do fast food no McDonald's. Depois, David e James copiaram os ingredientes de uma barraquinha de hambúrguer. Isso é normal, os negócios fazem isso. O que diferencia um do outro é a execução e o que ele entrega no final. Por isso que poucos meses depois de se tornarem a casa do Whopper, o negócio em Miami viu as vendas e o faturamento crescer. Pela primeira vez, as coisas estavam realmente começando a dar certo. Eles tinham um bom hambúrguer, um equipamento confiável, um produto popular, um nicho de mercado e clientes recorrentes. Mas enquanto estavam lucrando em Miami, o Insta Burger da Flórida estava em decadência. Vendo o sucesso em Miami, eles começaram a grelhar os hambúrgueres também, mas no fogão comum, em vez da nova máquina. E aí já era tarde. Os fundadores se afundaram em empréstimos e um homem chamado Ben Steen assumiu o controle do Insta Burger King. Ele sabia pouco sobre a indústria de fast food e não queria administrar o negócio, então ele ofereceu a rede para os franqueados de Miami. E em troca queria só 15% da receita de todas as lojas. Ou seja, David e James iam assumir o controle da empresa. E o Ben ia receber uma porcentagem dos lucros. O acordo funcionou bem e o contrato foi assinado no final de 1959. O que significava que David e James finalmente tinham um controle total sobre as operações do Insta Burger King. Na verdade, ao longo dos anos, eles lideraram a empresa e se tornaram os responsáveis por vender franquias para outras pessoas em todo o mundo. A partir desse momento que eu falei, as coisas começaram a mudar de figura em toda a empresa. Para começar, ela perdeu o Insta no nome e virou Burger King. Depois, com o rumo do negócio, os novos donos definiram novas metas e queriam se tornar a principal franquia de alimentos nos Estados Unidos e superar o McDonald's. Mas a tarefa era muito difícil. Para você ter uma ideia, em 1962, o Burger King abriu 7 novas lojas e teve um lucro líquido de 73 mil dólares. Enquanto isso, o McDonald's abriu 107 novas lojas no mesmo período e teve um lucro de mais de 439 mil dólares. Eles continuaram crescendo com o tempo, mas o processo ainda era muito lento. O McDonald's era muito grande, mas eles não iam desistir.
O que eles precisavam era da parceria certa que ia aplicar o dinheiro no negócio. E eles conseguiram isso em 1967 com a empresa Pillsbury, uma das maiores produtoras de alimento do mundo. Eles fecharam o negócio por 18 milhões de dólares e as lojas do Burger King foram vendidas. James e David continuaram responsáveis pela marca e ficou combinado que eles teriam total autonomia para lidar com o negócio, mas agora com mais recursos. Só que não foi isso que aconteceu. A empresa compradora se envolveu cada vez mais nas decisões. E com o tempo, David desistiu e saiu da rede. Mas o James continuou no negócio e pressionou para eles crescerem mais rápido o número de franquias. Mas a Pillsbury achava que a expansão feita até aquele momento tinha dado autonomia demais para os franqueados. E não era essa a ideia da franquia. Então eles diminuíram o ritmo para definir padrões mais rígidos. Foi bem o que? Frustrante para o James. Em 1972, o McDonald's estava inaugurando uma nova loja todos os dias, enquanto o número do Burger King tinha caído para 91 no ano. Desapontado, o James também se afastou do negócio e ele passou a ser 100% responsabilidade da empresa que tinha comprado a rede. E dá para ver que a marca continuou sendo um sucesso, né? A gente vê no número de unidades que existem hoje, são 19 mil lojas. O que eles fizeram foi criar um plano de expansão consistente e também ganhar dinheiro de outras formas. Para isso, eles trouxeram para o negócio um alto executivo do McDonald's, chamado Donald Smith. E a marca começou a adquirir mais lotes onde suas lojas podiam ser instaladas, porque aí, além de ganhar dinheiro com as franquias, o Burger King passou a ganhar dinheiro com o aluguel dos espaços. O Donald também aumentou o cardápio, mudou os designs de lojas e ajudou a padronizar a aparência de todas as unidades do Burger King. Essas mudanças deram uma base sólida para o crescimento de toda a marca. Hoje, a rede Burger King tem um valor de mercado estimado em mais ou menos 10 bilhões de dólares. O negócio já mudou de dono, passou por várias empresas de investimento ao longo do tempo, mas continua se expandindo e é uma das gigantes do fast food no mundo. Aqui no Brasil, ela aparece na lista das 15 maiores franquias do país. Se é um negócio que chama a sua atenção, você pode entrar em contato com a marca pelo site dela para saber mais sobre os modelos de franquia. O investimento médio é de 2,5 milhões e o faturamento de uma unidade gira em torno de R$500 mil por mês. Você conhecia toda essa história que eu trouxe aqui no vídeo? Comenta aqui pra mim, tá, gente? Comenta aqui o que você achou desse conteúdo, se você gostou desse tipo de vídeo. Eu recomendo você também, assistir o vídeo que eu deixei aqui do lado sobre McDonald's, que é outro ícone, do sistema de franquias. Então, vai lá, vai ver.